Será que vale mesmo a pena trabalhar duro e não ter tempo para a família, para os colegas, para os amigos? Ele trabalha sem parar e quando a esposa reclama, ele diz que está fazendo isso pela família. Será que ele não está fazendo isso por ele? Pelo ego dele? Será que se fosse mesmo pela família, ele não ouviria a opinião da esposa, a opinião dos filhos? Será que não estamos insistindo em ajudar alguém que despreza cada palavra que falamos? Disciplina é algo que traz um benefício enorme para as nossas vidas. Buscar sabedoria agrada a Deus. E concluir que vale muito mais a pena servir ao Senhor, ainda que aparentemente as coisas não estejam dando certo. Hoje as seduções sexuais estão por toda parte e muito mais próximo por conta da internet. A infidelidade, mais cedo ou mais tarde, vai trazer consequências para a sua vida. Ainda que para você ninguém saiba, uma hora ela virá à tona. Quantos casamentos foram desfeitos por causa da bebida? Quantas mulheres foram espancadas por causa da bebida? Quantas famílias sofreram e sofrem por causa da bebida? Quantas mulheres foram mortas por causa da bebida? Infelizmente, as consequências não são somente suas. Quer destruir a sua vida? Destrua. Isso é um direito seu, mas não é o seu direito destruir a vida de quem não escolheu isso. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Geralmente, quando estamos diante de uma pessoa que aos olhos do homem é importante, tendemos a ficar mais abertos, solícitos, empolgados com a presença dela. E essa pessoa pode ser um político, um influenciador. O texto fala que devemos prestar atenção a quem está diante de nós. Eu entendo que devemos deixar a nossa empolgação de lado e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. A nossa razão deve prevalecer. Independente de quem seja, precisamos entender que o fato dela nos dar alguma atenção não significa necessariamente que temos uma mínima importância para elas. Pode ser que naquele momento tenhamos apenas algo que elas têm interesse. Um político pode nos ver como um mero voto. Um influenciador pode nos ver como meros likes ou potenciais compradores. Ou seja, a atenção que ela nos dá pode ser enganosa. Esses são exemplos simples, mas em outros casos podem ter coisas muito mais sérias envolvidas. Não confie cegamente só porque a pessoa está te dando alguma atenção. Precisamos ficar atentos para não aceitar tudo que nos oferece, principalmente se estivermos precisando muito. A nossa razão precisa prevalecer. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Será que vale mesmo a pena trabalhar duro e não ter tempo para a família, para os colegas, para os amigos? Simplesmente trabalhar com o objetivo de enriquecer? Tem um trabalho duro buscando o básico e aí não tem jeito, tem que trabalhar mesmo, mas não é a isso que o texto está se referindo. Aqui se trata das pessoas que normalmente já têm o essencial ou já têm um conforto maior, mas que mesmo assim querem mais. Não tem problema você querer mais, mas a questão aqui é querer mais a qual custo? O texto fala: não esgote as suas forças buscando riqueza. Quantos casamentos já foram desfeitos pela falta do marido em casa? Ele trabalha sem parar e quando a esposa reclama, ele diz que está fazendo isso pela família. Será que ele não está fazendo isso por ele, pelo ego dele, pelas convicções dele, pelo vício em trabalhar que ele tem? Será que se fosse mesmo pela família, ele não ouviria a opinião da esposa, a opinião dos filhos? Ele não iria querer saber o que é mais importante para eles? Muitas vezes para eles o mais importante é ter o pai presente ao invés de ter um conforto maior, de ter uma conta gorda, ao invés de ficar rico. O estar próximo, trabalhando de home office, trabalhando no computador, não é dar atenção para a família. E nesse caso se aplica também à mulher. Quantas mulheres abdicam de dar atenção aos filhos, de dar atenção ao marido, em busca de sucesso profissional? E como o texto fala aqui, a riqueza, fruto desse trabalho árduo, vai fácil, acaba rápido. E os momentos em família perdidos nunca mais voltarão. Será que vale mesmo a pena?
Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Será que você já conheceu alguém assim? Alguém que te hospedou e que te tratava bem, era simpático, mas não passava de um invejoso e que no fundo não nutria muita simpatia por você, não. E aqui o texto fala, não aceite a refeição desse hospedeiro. Não vale a pena conversar com tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Mais uma vez um texto em Provérbios falando disso. Será que nós estamos perdendo tempo com pessoas assim? Será que não estamos insistindo em ajudar alguém que despreza cada palavra que falamos? O desprezar não é não concordar ou não pensar a respeito. É desprezar mesmo, ridicularizar o que a gente fala. Não mude o lugar dos antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Nesse texto eu vejo como tentar ser esperto com uma pessoa que não tem muitas condições para se defender. Porém, ele pode não ter defesa humana, mas pode ter a defesa do Senhor. E aí, amigo, você pode se dar muito, mas muito mal. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão discernimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Disciplina é algo que traz um benefício enorme para as nossas vidas. E isso se aplica a diversas áreas. E uma disciplina que precisamos ter é em buscar conhecimento. Não se contentar com o que sabe até o momento, buscar evoluir. O texto fala ainda sobre a importância de disciplinar a criança fisicamente se for necessário. O texto não se refere a espancar, mas a disciplinar fisicamente. São coisas completamente diferentes. Eu lembro que meu pai batia na gente somente na palma das mãos, porque ele tinha medo de perder o controle e de nos machucar além do aceitável. O texto fala que essa disciplina física vai livrá-lo de caminhos errados. Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Buscar sabedoria agrada a Deus. Já pensou nisso? Você falar coisas que agradam a Deus? Será que alegrar o coração do Senhor não é algo que deveríamos seguir? Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Muitos de nós já passamos por isso. Eu já passei. Tem inveja daquele pecador que tudo para ele dá certo. E comparar conosco quando aquilo que nós almejamos a gente não consegue adquirir. Mas assim como eu, acredito que vocês sentiram a mesma coisa. Que não fazia sentido pensar assim. E concluir que vale muito mais a pena servir ao Senhor. Ainda que aparentemente as coisas não estejam dando certo. Além disso, acredito que assim como eu, vocês têm colhido os frutos por ter optado pelo caminho mais difícil. Mas o caminho mais prazeroso, o caminho de paz. Se olharmos para trás, podemos ver alguns colegas que não optaram pelo caminho do Senhor e que hoje têm uma vida, se não lamentável, uma vida que o futuro não reserva muita coisa. E aí vamos comprovar o que o texto fala. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do conhecimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Mais uma vez, honrar pai e mãe. Mais uma vez, buscar sabedoria, disciplina e discernimento. Tem pessoas que há tempos atrás, por terem optado por falar a verdade ao invés de mentir, perderam algum benefício. Mas, por outro lado, elas dormem em paz e conseguem olhar para o passado com orgulho e ter esperança no futuro. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis.
O mundo está cheio de tentações e tentações de todos os tipos. Mas como vencê-las? Mantendo os olhos no Senhor. Qualquer um de nós, se pararmos para olhar as seduções do mundo, fatalmente vamos cair nelas. Foi assim com Davi, foi assim com grandes homens de Deus. Hoje as seduções sexuais estão por toda parte e muito mais próximo por conta da internet. E por estarem mais fáceis, aí que a vigilância precisa ser redobrada. A infidelidade, mais cedo ou mais tarde, vai trazer consequências para a sua vida. Ainda que para você ninguém saiba, uma hora ela virá à tona. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Mais cedo ou mais tarde você vai colher os frutos da sua infidelidade. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. Quantas tragédias já aconteceram por causa da bebida? Quantos casamentos foram desfeitos por causa da bebida? Ou passaram por muito sofrimento por causa da bebida? Quantas mulheres foram espancadas por causa da bebida? Quantas famílias sofreram e sofrem por causa da bebida? Quantas mulheres foram mortas por causa da bebida? Quantas palavras extremamente ofensivas foram ditas por causa da bebida? E se você acha que bebida é só uma forma de relaxamento, de descontração, quantos fígados foram destruídos por causa da bebida? Quantas saúdes foram perdidas por causa da bebida? Quantas traições existiram por causa da bebida? O texto se refere à embriaguez, não se refere ao tomar vinho moderadamente, como a própria Bíblia recomenda. Eu poderia dizer que beber ou não beber é uma escolha sua e que isso vai trazer consequências ruins para a sua vida, mas não é assim. Infelizmente, as consequências não são somente suas. Afeta todos à sua volta, quando não envolve outras famílias. Quantos acidentes de carro ocorreram por causa da bebida? Isso é só um exemplo. Pense bem o que você tem feito com a vida dos outros. Quer destruir a sua vida? Destrua. Isso é um direito seu, mas não é o seu direito destruir a vida de quem não escolheu isso. Existem vários tratamentos para quem quer parar de beber e tem de graça. Você precisa decidir se você quer enfrentar a dor do tratamento e livrar as outras pessoas do sofrimento e mais na frente você também vai se livrar dele, ou se você prefere alimentar o seu vício e fazer da vida dos outros um inferno. Que o Senhor nos ajude a não nos deixar seduzir pelas palavras enganosas, venha de quem vier. Que o Senhor nos ajude a dar o real valor a cada coisa, inclusive a riqueza. Que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos filhos para que eles não se enveredem pelo caminho ruim. Que o Senhor nos ajude a sermos honestos e não lesar ninguém. Que Ele nos ajude a buscar sempre a sabedoria, a disciplina e o conhecimento. Que Ele nos ajude a honrar pai e mãe, independente de como eles nos tratam. Que o Senhor nos ajude a fugirmos daquilo que nos seduz e daquilo que nos vicia. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente.